Queridos, a graça, a misericórdia e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, nesta segunda-feira, ao longo desta semana. Este é o nosso Segundo às 18, chegando até você mais uma vez, para juntos refletirmos de questões que são de importância diária, cotidiana, para nosso crescimento, nossa convivência fraternal. E como eu peço todas as segundas-feiras, compartilhe esse vídeo, marque seus amigos, comente, será de grande valia. Algumas sugestões de temáticas que os nossos seguidores estão pontuando, nós estamos buscando acompanhar. Hoje, nosso Segundo às 18, eu quero falar sobre entre você e o enter tem alguém. Entre você e o enter existe alguém. Por que essa temática? Primeiro eu quero ler um versículo bíblico de Paulo aos Romanos, capítulo de número 2, versículo de número 1, quando Paulo diz assim: portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas o outro, pois tu que julgas, fazes o mesmo. A abordagem de Paulo é muito interessante sobre a impenitência dos homens quando se sentem na condição de estabelecer um padrão de julgamento sobre os outros. E Paulo diz que quando nós nos colocamos na condição de juízes, automaticamente nos fazemos réus. Porque tu, quando julgas, és inexcusável, és indesculpável, não tens como te justificar, não tens apelo para a próxima instância, porque quando julgamos, nos condenamos naquilo que julgamos o outro, pois quando julgamos, fazemos o mesmo que o outro faz e que se torna passivo do nosso julgamento. Por que e o que tem a ver com o tema que eu sugeri para esse Segundo às 18? Entre você e o enter existe alguém. Já foi dito que o avanço da tecnologia, a criação das redes sociais quebrou o império da comunicação. Até certo tempo atrás, grupos específicos dominavam a comunicação e, óbvio, ofereciam o que queriam e bem interessassem. Um aspecto que vamos chamar de um aspecto seguro, talvez, desse modelo, era que esse grupo que detinha o poder da comunicação tinha que dar satisfação para órgãos específicos daquilo que foi comunicado. Mas esse modelo de comunicação foi dando tanta força e tanto poder para esses detentores do poder da comunicação, que daí a pouco essa mesma comunicação passou a ser conduzida, administrada e às vezes manipulada para atender um agrupamento de interesses ou de interessados. Isso não se tornou bom. Sob esse modelo monopolizado de comunicação, aquele grupo que controlava a comunicação elegia quem queria, destituía quem queria, quem essa organização, esse modelo queria elevar, elevava, quem queria abater, abatia, de modo que os demais estavam à mercê do prisma
deste agrupamento de interesses ou de interessados. Mudou. A tecnologia trouxe a comunicação para perto de nós. Todos com um celular na mão, com um celular na bolsa, todos se tornaram repórteres, todos se tornaram artistas, todos se tornaram comediantes. Filmamos a nossa comédia em casa. Filmamos a nossa irritação no trânsito. Em um momento de estresse do trânsito, nós fazemos o nosso vídeo, postamos em tempo real para milhares de visualizações ou para nenhuma. É a oportunidade do meu desabafo em tempo real. Existem sites, perfis para todos os gostos. De maquiagem, de beleza, de moda, de religião, de teologia, de filosofia, de divindade, de satanismo. Tem para todo gosto, tem perfis para todos os gostos. E não é exatamente acerca disto que eu vou me ater quando eu falo entre você e o enter, existe alguém. É acerca da nossa maneira de conduzir esse acesso à informação e ao poder da comunicação. Patrick Modiano, escritor francês que recebeu em 2014 o Prêmio Nobel de Literatura, no seu discurso de recebimento do Prêmio Nobel, disse que as redes sociais reduziram parte da intimidade e do segredo que até pouco tempo atrás era um bem, um tesouro de cada pessoa. Ou seja, os segredos foram exterminados e a intimidade completamente violada em muitos casos. Violada. Mark Zuckerberg, diretor do Facebook, em alguns meses atrás fez um comentário, ou teria feito um comentário, sobre o mau uso da internet por nós brasileiros. Eu não faço ideia de como funciona isso em outras partes do mundo, mas sei dizer que nós brasileiros abusamos e fizemos da internet uma terra sem dono e uma terra sem lei. Fala-se o que quer, comenta-se da forma que se quer. O que eu quero dizer com isso? Alguns comentários que nós fazemos em vídeos diversos, em postagens diversas, fogem completamente o padrão de respeito pelo próximo. E se estivermos falando de uma sociedade que se diz cristã, estamos nos comportando completamente fora de qualquer padrão de cristianismo ou de religiosidade. Os nossos vídeos do 2 a 18, por exemplo, são vídeos voltados para temas teológicos ou filosóficos. Mas quando leio comentários me assusto. Quando alguém embaixo dos comentários xinga palavrões de baixo calão, ataca a moral das pessoas. É uma pena, é lamentável. É possível que alguém já se sinta no direito de censurar o 2 às 18 de hoje, porque afinal de contas, pastor, se você não quer ler os comentários, não poste os vídeos. Eu estou querendo lhe convocar ao bom senso, ao bom uso do material e do poder de comunicação que nós temos. Postei outro dia um material de cunho teológico, cabia comentários teológicos e filosóficos, sim, cabia, cabe a sua opinião, cabe o seu comentário, mas não cabia termos chulos, e algumas pessoas usaram termos chulos. É frustrante perceber que nós não temos maturidade suficiente para emitir a nossa opinião sem atacar a figura da pessoa. Eu posso discordar sem lhe ferir.
e posso concordar sem lhe venerar. O apóstolo Paulo está dizendo que nos tornamos inexcusáveis quando condenamos, quando julgamos o irmão, e quando o fazemos, condenamos a nós mesmos. A nossa conduta cristã, e fora desse parâmetro de cristianismo, vamos falar agora de cidadania. Nós podemos muito bem emitir uma opinião sobre fatos, sem estabelecer uma condenação, sobretudo numa cultura que condena antes de julgar e que julga antes de averiguar. O que vem para a mídia, o que vem para as redes sociais virou lei. Ok? Existem legislações já começando a trabalhar, a estreitar esse tratamento do internauta com o outro, mas isso ainda é um caso grave, é tão grave que nós temos casos diversos de bullying virtual, de gente que entrou em depressão por causa do bullying virtual, na universidade, na escola, na empresa. Tão logo alguém não goste de outrem e consegue mover um pequeno grupo em torno da sua opinião acerca do tal, nós formamos um terrorismo psicológico na internet e não medimos que existe alguém nesse meio de caminho que tem sentimentos, emoções, fragilidades, e que a despeito da minha opinião ou da sua, é especial para alguém, tem um valor específico. Nesse 2:18, eu quero chamar-nos à responsabilidade, repito, é muito possível que algum desavisado logo em seguida poste um comentário me atacando, porque afinal de contas eu não tenho que me incomodar com isso. Se você não tem maturidade para comentar sem ofender, dê-se o direito de não comentar, ou dê ao outro o direito de não precisar ler o seu comentário desagradável. Precisamos, queridos, desenvolver o respeito pelo próximo, mesmo que ele não esteja geograficamente próximo. As pessoas têm peculiaridades, individualidades, personalidade. E tudo isso precisa ser previsto, protegido, resguardado e cuidado. E aí chamo agora esse aspecto e reflexão do 2:18 para aqueles que se dizem cristãos, para aqueles que se dizem conhecedores do Evangelho, praticantes da palavra, que usam as redes sociais para atacar ministérios, ministros, pessoas, concorrentes, gente que você que não goza da sua simpatia. Queridos, está na hora de amadurecermos, porque uma arma na mão de uma criança com certeza vai acidentar alguém. Nós estamos, eu lembro agora que nas décadas em que surgiram os primeiros meios de transportes motorizados, a história revela que o número de atropelamentos era altíssimo, porque as pessoas não estavam acostumadas com veículos transitando nas ruas e, portanto, elas não tinham que se preocupar em olhar para um lado e olhar para o outro antes de atravessar a rua, elas simplesmente atravessavam. Nós estamos assim com as redes sociais e a internet, estamos desacostumados a olhar para as placas de sinalização, a fim de não sermos atropelados ou não atropelarmos alguém. E aí, no final de contas, concluindo esse 2:18, eu lhe chamo para refletir nisso e praticar o respeito ao próximo. Outro dia, eu li uma crônica de um famoso jornalista brasileiro dizendo que a tecnologia veio para aproximar as pessoas de longe e terminou afastando-as de perto.
E à medida que eu li a crônica deste famoso jornalista, eu estava num aeroporto e eu observei, ele tem absoluta razão, eu comecei a perceber pessoas na mesa, todos, no celular, no iPad, no computador. Nós nos afastamos e o pior, quando nos afastamos, perdemos a afinidade uns com os outros. E quando perdemos a afinidade, nos tornamos estranhos. E quando nos tornamos estranhos, perdemos o respeito. E quando se perde o respeito, a liberdade vira anarquia. Que o Senhor nos oriente, que a mão de Deus nos guarde, e que esse 2-18 sirva, no mínimo, para nos fazer repensar na forma como utilizamos as redes sociais, a internet, e a boa mão de Deus nos abençoará. Eis inexcusável quando julgas o homem, quem quer que seja. Quem quer que seja. Aliás, em concluindo esse 2-18, podemos ver hoje, e só no futuro veremos o prejuízo. Crianças e adolescentes usam as redes sociais à vontade. Ninguém controla, ninguém orienta, ninguém assiste. Cabe aos pais acompanhar isto. E aí nós teremos poder da comunicação, não para destruir, mas para construirmos uma sociedade mais saudável, uma igreja mais abençoada e uma família melhor estruturada. Deus te abençoe. Esse é o 2-18. Eu lhe sugiro, acesse o nosso canal no YouTube e procure a mensagem Tire a Sua Vida da Vitrine. Vai enriquecer ainda mais o seu conhecimento acerca do assunto. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fique com Deus, fique com a gente. Boa semana.